Esse tema aqui, gente, de hoje, eu acredito que vai responder a dúvida de muita gente. Eu penso até que eu penso que todo mundo deveria ter conhecimento desses textos bíblicos aqui, porque muitas vezes as pessoas ficam sem saber para onde ir, né? Existem muitos caminhos, e esse assunto de hoje, ele é bastante revelador. Vamos fazer uma oração para a gente já poder começar? Já passou os primeiros 10 minutos, até mais, né? E aí vamos mandar bala aqui para que a gente possa aprender algumas coisas hoje na Bíblia. Pode ser? Pedir que a Cláudia Zanotti ore, por favor, querida. Vamos orar, então? Vamos. Querido Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, de saúde, de vitória, Senhor. Obrigada pela sua proteção. Esteja, Senhor, neste momento conosco, com todos aqui deste grupo, que ao estudarmos a sua palavra mais um dia, que nós possamos ter entendimento, que o Espírito Santo abra nossa mente, Senhor, para receber este estudo. Esteja Amém. com o pastor, ministrando a sua palavra, e que ele seja abençoado também, Senhor, por ti, por essa atitude, por essa vontade de nos levar, de nos trazer essas mensagens, Senhor. Abençoe a todos também que ainda não entraram, que o Senhor toque os corações, Senhor, e que as pessoas separem um tempo para estudar a sua palavra. Esteja com todos, eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Meus lindos, quero agradecer vocês aqui também pela paciência de vocês na semana passada, por terem cedido aí para que a gente pudesse ter ali a semana de oração. E obrigado também vocês por terem acompanhado, tá? Vocês são umas lindezas. Mas eu acho muito melhor esse jeito que a gente está fazendo aqui para a gente poder interagir. Melhor que isso, só pessoalmente, né? Pessoalmente consegue ser melhor ainda, porque aí a gente interage para valer, já questiona, já joga tomate se estiver ouvindo besteira, né? Se falar um negócio que não tem nada a ver com a Bíblia, já fala, fica quieto aí, que não tem nada a ver com o que você está falando. Não é uma pregação, tá? Esse momento aqui é um momento da gente estudar juntos. Então, peço, por gentileza, faça suas contribuições, tire as dúvidas, faça perguntas. O tema desta noite é como encontrar a igreja da Bíblia. Como encontrar a igreja da Bíblia. Você sabe de qual igreja que eu sou pastor? Ou alguém não sabe de qual igreja eu sou pastor? Adventista, não é? Alguém não sabia disso? Ou todo mundo sabia que eu sou pastor da igreja adventista do sétimo dia? Todo mundo sabia? Acho que sim, né? Então, assim, é muito manjado esse negócio aqui. Já podem estar pensando assim, né? Ele é um pastor da igreja adventista. Agora ele vai dar um estudo como encontrar a igreja da Bíblia. Então é óbvio, ele vai acabar falando que a igreja da Bíblia é a igreja adventista. Seria muito manjado esse negócio. E eu quero dizer para vocês, Deus é o único que pode avaliar o meu coração e saber se eu estou falando a verdade ou não, tá bom? Mas eu falo diante de Deus aqui que se em algum momento eu perceber que a igreja adventista está fora do que a Bíblia diz, eu deixo a igreja adventista e eu fico com o que a Bíblia diz. Eu quero, a partir desse momento, chamar vocês para a gente poder abstrair. O que é abstrair? É a gente tentar deixar de lado todos os nossos preconceitos, todas as ideias preconcebidas que nós carregamos, tudo que é tradição, tudo aquilo que foi entrando na nossa vida e que faz a gente pensar como a gente pensa agora. É difícil fazer isso. Mas eu queria te chamar para que a gente pudesse ver na Bíblia o que a Bíblia fala sobre igreja. Porque para que eu possa entender qual é a igreja que segue o que está na Bíblia, obviamente eu tenho que olhar para a Bíblia. E eu já preciso dizer logo de cara aqui. A igreja surgiu depois da Bíblia. Não foi a Bíblia que surgiu por causa da igreja. A Bíblia já existia antes. Então, para que eu possa avaliar a igreja, eu uso a Bíblia. Isso quer dizer que
A igreja está sujeita à Bíblia. Não a Bíblia está sujeita à igreja, às igrejas. A gente ouve hoje, gente, várias igrejas que usam a Bíblia. Várias igrejas, a gente conhece uma porção delas. Igrejas que fazem uso da Bíblia. Porém, a Bíblia é uma só. É uma Bíblia só. Como é que pode, gente, ter tantas igrejas ensinando coisas diferentes umas das outras, usando uma Bíblia? Então, eu penso que esse estudo desta noite ele é muito esclarecedor por isso. Porque a gente não vai ficar com a palavra de uma igreja. A gente vai ficar com o que a Bíblia fala sobre igreja. A título de introdução, eu coloquei aqui quais são as 8 maiores religiões do mundo. E quando a gente vai olhar aí esse ranking, né, saiu em uma super interessante no passado aí, a 8ª religião do mundo, a 8ª maior religião do mundo, quando essa pesquisa foi feita, já tem alguns anos aí, era o Espiritismo, com 13 milhões de adeptos, 13 milhões de seguidores, bastante gente no mundo todo, né? Em 7º lugar vinha o Judaísmo, com 15 milhões de seguidores. Em 6º lugar, uma religião chamada Sikhismo, com 20 milhões de seguidores, é uma religião indiana, tá bem? Pelo tamanho da Índia, muito grande, né? 20 milhões de adeptos, seguidores, né? O budismo vem em quinto lugar, com 375 milhões de seguidores, pegando ali grande parte do Oriente, né? Inclusive aqui também no Ocidente tem alguns seguidores aí do budismo. Em 4º lugar, uma religião que é a religião tradicional chinesa, com 400 milhões de adeptos. Em 3º lugar, vem o hinduísmo, com quase 1 bilhão aí de seguidores, 900 milhões de seguidores. Em 2º lugar, os famosos muçulmanos, né? A religião islâmica, com 1,6 bilhões de adeptos. E em 1º lugar, qual é? O cristianismo, com 2,2 bilhões de seguidores. Todo mundo está me ouvindo bem aí? Tranquilinho? Está chegando legal? Tranquilinho? Ok. Agora tem uma coisa que a gente tem que tomar em consideração. Quando a gente diz que o cristianismo tem 2,2 bilhões de adeptos, a gente tem que levar em consideração que uma pesquisa de 2001 revelou que existem 35 mil denominações que afirmam ser cristãs. Então, quando a gente pega esse número tão grandioso do cristianismo, a gente tem que pensar que existem aí milhares, centenas de ramificações, várias ramificações. E, gente, cada igreja tem as suas doutrinas. E dificilmente 2 igrejas ensinam a mesma coisa a respeito de tudo. Se existem 35 mil denominações, você pode ter certeza aí que existem milhares de interpretações da Bíblia diferentes. Agora vem cá comigo. Será que a Bíblia, então, é um livro digno de confiança? Por que isso acontece? Será que a Bíblia dá margem para que eu entenda várias coisas? Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Tem uma blusa aqui na minha mão. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Qual que é a cor dessa blusa aqui, gente? Não estamos vendo. Essa aqui, ó. Não conseguem ver? Ou estão vendo? Preto. Passa pro lado aí para aparecer a minha tela. Estão vendo? Preta. Preta. É preta? Preta, né? Preta. Beleza. Todo mundo vê? Bom, o pessoal tá falando aí que é preta, né? E se eu falar para vocês que não é preta, ela é amarela? No máximo, ela pode ser pra mim? cinza. Como é que é? No pastor tá No máximo, ela pode ser cinza, pastor. Amarela, não. É. Então, mas eu tô dizendo que ela é amarela. E agora, Gi? Aí o pastor tá pecando. Tô fora da caixinha, né? Gente, olha só o que está acontecendo aqui. Existe uma verdade sobre essa cor e a verdade é uma só. É preta. É preta.
né? A Gi ficou em dúvida só porque é por vídeo e tal, mas pessoalmente, se você olhar para minha blusa, você não vai ter dúvidas. É preta. Só que imagina um camarada olhar para a mesma blusa que a verdade sobre ela, que ela é preta, pegar e falar o seguinte, ela é amarela. Gente, é isso que está acontecendo com a Bíblia. Muita gente está distorcendo as verdades dela e afirmando outras coisas como se fossem verdades. Como se fossem verdades. Agora, de quem é a culpa? A culpa é dos líderes religiosos. O que vocês acham? De todo mundo. Acho que de ambos. Sim, dos líderes, mas, na minha humilde opinião, a culpa maior é nossa, de a gente não pegar a Bíblia e a gente, por si mesmos, olharmos e vermos o que a Bíblia ensina. A gente só é enganado enquanto a gente se deixa enganar. Então, a gente tem que buscar conhecer o que a Bíblia diz. Eu coloquei aqui, por curiosidade, alguns nomes de igrejas interessantes aqui. Por exemplo, existe uma igreja chamada Associação Evangélica Fiel até Debaixo d'Água. Tem uma outra igreja, dentre essas milhares aí, tem uma outra que chama-se A de Amor. Tem uma outra que chama-se Igreja A Serpente de Moisés, a que engoliu as outras. Essa fica no Rio de Janeiro. Tem outra que chama-se Igreja Cristo é Show. Interessante, né? Tem uma outra chamada Igreja ETQB. É uma sigla que significa Eu Também Quero a Bênção. Interessante essa daí, hein? Aí tem uma outra que chama-se Igreja Evangélica Abominação à Vida Torta. Tem uma outra que se chama Igreja Evangélica Pentecostal Cuspe de Cristo. Eu acredito que fazendo referência, né, àquele milagre que Jesus fez, no qual ele cuspiu para poder fazer o milagre, né? Olha essa outra aqui, ó. Essa aqui tem até a foto, né? Igreja Evangélica Pentecostal Cristã Ore com Moderação. O que vocês acham? Existe Pode falar. Acho que estão pedindo moderação porque estão exagerando em alguma coisa aí. Mas estão orando demais. Ora menos. Estão orando demais, né? Acho, ou talvez pegaram aquela propaganda, né? Quer dizer, aquela propaganda ou aquele alerta, né? Beba com moderação, né? Aí colocaram ore com moderação. Olha essa outra aqui. Então, hoje essa é perto da sua casa. Você mora em Guarulhos, né? Ó, essa daqui, ela fica na Rua Antonieta, no bairro Picanço. Chama-se Igreja Evangélica Jesus é Lindo e Cheiroso. Onde é que fica? Fica na Rua Antonieta, número 440, em Guarulhos. Bairro Picanço. Caramba, minha terra natal. Aí, ó. Não acredito. Tá vendo? Jesus é cheiroso. Eu também acredito que sim. Eu acredito que sim. Ele e aí é tem pedido. uma igreja que tem esse nome. E lindo também, né? Também, claro. Com certeza. Pessoal, quantas pessoas aí afirmando que estão pregando a palavra de Deus, né? Quantas pessoas afirmando que estão pregando a palavra de Deus? E ainda mais nesse tempo que a gente tem vivido de tudo ser pela internet, né? Quantas pregações, né? A televisão já tem muitos oradores. E quantas igrejas, às vezes na rua da nossa casa tem igrejas. A pergunta da noite é: como saber se o que esta igreja está ensinando é o que está de fato na Bíblia? Como saber? E o que é que a gente vai fazer a partir de agora, meus amores? Juntos aqui, nós vamos formar uma equipe de investigadores da palavra de Deus, tá bom? E o que é que a gente vai fazer? Nós vamos ser muito criteriosos. Muito criteriosos. E a gente não pode deixar passar nada que não possa passar. Então, eu queria que a partir de agora vocês imaginassem aí peneiras, grandes filtros, peneiras, uma assim sobreposta à outra, certo? E estes crivos, estes filtros, a gente vai começar a passar as igrejas por esses filtros.
E você vai perceber que tem igrejas que não vão passar nesses filtros. E quem é que vai determinar para nós esses filtros? A minha cabeça? As minhas ideias? Não. Tem que ser o quê? A Bíblia. Tem que ser a própria Bíblia. Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Nós vamos pegar a Bíblia e, baseados nos textos bíblicos, a gente vai começar agora a receber de Deus quais são os critérios para que a gente possa olhar para as religiões que há no mundo, para que a gente possa olhar para as igrejas que são denominadas cristãs e a gente possa identificar essa igreja segue o que está na Bíblia ou não. Vamos fazer isso juntos? Vamos. Todo mundo de acordo aí? Sim. Não se deixem enganar, ok? A gente vai fazer isso juntos aqui. E, detalhe, todos nós que estamos aqui nesse grupo somos iguais, ok? Não tem um líder religioso aqui impondo informações. Todos nós estamos aqui como iguais, nos debruçando sobre a Bíblia e vendo o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Vamos fazer isso juntos? Ok. Então, vamos lá. Como que a gente vai distinguir qual é a igreja que ensina de fato aí o que está na Bíblia? Vamos ao primeiro critério da noite que a Bíblia apresenta, está em João 7, verso 17. Vamos começar a ver quais são os critérios bíblicos a respeito do que é uma igreja que segue o que está na Bíblia, ok? Quem vai ler para nós? Eu vou pegar na sequência que está aparecendo para mim aqui, eu vou falar a Cláudia Zanotti, tá bom? Leia para nós João 7,17, por favor, Cláudia. Eu estou projetando também os textos, mas recomendo que vocês acompanhem na Bíblia também, tá bom? Folheiem Eu a imaginei, Bíblia. estava muito fácil, né? Eu estou projetando só por projetar, mas pega a Bíblia aí. 7,17. João 7,17. Pega a Bíblia, até porque pode ser que apareça escrito uma coisa aí que não está na Bíblia. Você tem que conferir na sua Bíblia, tá bom? Na minha Bíblia tá: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, Jesus, certa vez, conversando com alguns homens, ele disse o seguinte: vocês querem saber direitinho se o que eu estou falando vem de Deus ou não? Analise o seguinte: a doutrina, os meus ensinos procedem de Deus ou não? Será que eu estou falando da minha boca mesmo? São os meus pensamentos? Ou será que eles provêm de Deus? Gente, esse critério aqui, ele é muito óbvio e aparentemente até subjetivo, porque eu posso dizer que é Deus que está falando. Aliás, tem muita gente fazendo isso, né? Foi Deus quem falou, foi Deus quem me revelou, né? Hoje até minha esposa me passou um vídeo e logo de cara a mulher já pegava e falava assim: olha, estava eu na cozinha fazendo uma pergunta para Deus e Deus me falou. Deus me falou. Mas analise o seguinte: se você parar para pensar aí, e eu não vou citar o nome de nenhuma igreja, de nenhuma religião, tá bom? Nem mesmo a minha, que é a adventista. Foi a última vez que eu falei, tá bom? Mas se você começar a passar pelo filtro as igrejas, você vai perceber que há igrejas que já não passam nesse primeiro critério. Porque existem igrejas que advogam o seguinte: o que importa é o que o líder religioso está falando. Existem igrejas que ensinam isso. Igrejas que advogam o seguinte: é o que o líder religioso está falando, é o que a gente vai seguir. Eu, como falei, não vou citar exemplos aqui, mas se você fizer uma pesquisa rápida aí, e é possível que alguns conheçam aí, religiões que homens estão à frente delas abertamente e eles falam coisas da cabeça deles. E não dizem nem que foi Deus que falou. Simplesmente são eles falando. Eles falando. Pastor, Primeiro critério.
Por favor, Jeremias, querido. O texto que nós acabamos de ler faz referência de algo que nós não estamos vendo ou nem ouvindo nessas igrejas, que o texto fala a respeito das doutrinas. E essa palavra doutrina poucas vezes é mencionada nessas igrejas. Verdade, ela aparece na boca de Jesus, né? Jesus mesmo falou que existem doutrinas, então, né? E essa doutrina ela tem que provir de Deus, os ensinos, né? Então, o conjunto de ensinos, ou seja, as doutrinas, tem que vir de Deus. E, de fato, há igrejas que não. É como se não tivesse doutrina nenhuma. Isso é verdade mesmo, meu amigão. Olha só este outro texto, 1 Timóteo 3, verso 15. O que é que diz aí? Agora eu vou pedir para o Joel. Ah, não, a Marli. A Marli apareceu ali. Marli, querida. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Você lê para nós, por favor? Fica no final? Isso, pode ir no final da Bíblia, tá bom? Se você quiser até abrir aí em Apocalipse e vir voltando aos pouquinhos, daqui a pouquinho você encontra, tá? Vai ter a primeira e a segunda carta para Timóteo. Foi Paulo quem as escreveu. Achei. Timóteo quanto? Primeira carta para Timóteo, capítulo 3, o verso 15. Olha só esse outro critério importantíssimo para a gente avaliar se a igreja realmente é a igreja da Bíblia ou não. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Gente, esse texto está dizendo para nós que a igreja de Deus, do Deus vivo, ela tem que ser como que uma coluna, como que um baluarte, como que um pedestal que exalta o quê? O que a igreja tem que ensinar? A verdade. Só a verdade. Só a verdade. Então, vou repetir o exemplo. Se eu chegar para vocês e falar que essa blusa é amarela, o que eu estou fazendo? Eu estou mentindo. Estou mentindo. Se você encontrar uma igreja falando algo que não é verdade, não pode ser a igreja da Bíblia. Ficou claro isso? Sim. Tranquilinho? Estão conseguindo me acompanhar aí? Claro, Ok. sim. Então, olha só. Veja, esses primeiros crivos aqui, gente, são óbvios. Só que eu tenho que dizer para vocês uma coisa. Já teria um monte de igrejas que não passam nem do primeiro e do segundo critério. A igreja tem que ensinar só a verdade e a igreja, tudo que ela fala, tudo que a igreja ensina tem que proceder, tem que vir de Deus. Vai começar a ficar mais afunilado agora, tá? O negócio. A coisa vai ficando cada vez mais estreita, tá bom? Pastor. Olha esse outro texto aqui. Pois não, Jeremias? É o Elias. Jeremias não. Elias, perdão, querido, diga aí. Sim, é rapidinho. Uma vez, há muitos anos atrás, a gente estava falando com um jovem a respeito de religião e ele disse que na igreja dele, ele se orgulhava que tinha 5 doutrinas. Eu falei, nossa, na minha tem 28. Ele ficou estupefado. Nossa, mas deve ser muito difícil lá, não? Eu falei, não, nada não, é muito fácil, não tem problema nenhum, não. Convidei ele, mas eu não tive mais oportunidade de falar com ele. Tem muitos anos isso. Que legal, querido. Então, veja, tem doutrinas. Agora tem que avaliar, vem de Deus? São verdade? Né? Às vezes, as 28 que a sua igreja ensina, pode ser que esteja tudo errado. Pode ser que não seja verdade. Pode ser que não esteja na Bíblia. Agora, onde é que a gente vê onde está a verdade? Ou o que é a verdade? João 17, agora eu vou pedir que o Joel leia para nós, por favor. Porque assim, gente, todo mundo diz que tem a verdade, não é? Quem usa o Alcorão, o que diz? Vai dizer que o que está escrito no Alcorão é a verdade. É verdade. Quem
faz uso do Evangelho segundo o Espiritismo ou do Livro dos Espíritos vai dizer que são ali nos escritos de Allan Kardec que está a verdade. Quem faz uso, por exemplo, dos escritos de Ramatiz, né, ou de Hare Krishna, vai dizer o seguinte: é ali que está a verdade, não é? Então, são várias fontes aí que afirmam ter a verdade. Agora, de acordo com Jesus, o que é a verdade? João 17:17, é o próprio Jesus que está falando. O Joel vai ler para nós, por favor. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora, a Bíblia, esse critério aqui de que a igreja tem que dizer a verdade, que ela tem que ser coluna, baluarte da verdade, isso agora foi mais afunilado, pelo seguinte, porque o texto está dizendo o seguinte: verdade não é o que cada um pensa. Verdade é a palavra de Deus, é a Bíblia. A Bíblia é a verdade. E perceba que Jesus não falou assim, ó, a Bíblia tem a verdade. Porque se ele tivesse dito que a Bíblia tem a verdade, poderia ser que nela também tivesse mentira. Tem verdade e tem mais alguma coisa, mas ele não falou desse jeito. Ele falou que a Bíblia é a verdade. Então, se eu quiser saber qual é a verdade, eu tenho que ir ao texto bíblico. Conversando no estudo anterior com a Eliane, a outra Eliane, a gente tem aqui a Eliana, né? No estudo anterior, a gente tem a Eliane. A gente estava vendo a respeito dos sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento. E de uma maneira muito bonita, ela que ama tantos animais, ela ficou muito chocada. Como é que pode Deus pedir que sacrifícios fossem feitos? E aí a gente foi ver na Bíblia. E a gente viu lá no começo da Bíblia que foi Deus quem ordenou que os sacrifícios fossem feitos. Agora, eu posso rejeitar isso se eu quiser. Se eu quiser, eu posso rejeitar. Mas se eu rejeitar, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que jogar a Bíblia fora. Eu tenho que desfazer da Bíblia. Porque se eu olhar para o que a Bíblia diz, e de fato eu creio que a Bíblia ela é uma autoridade, tudo o que está nela é verdade. Vocês acreditam nisso? Eu queria que vocês fossem sinceros, tá? Eu estou fazendo essa pergunta aqui com o maior carinho, porque eu, Hugo, para mim a Bíblia não era a verdade. Pastor, não era. Por favor. Eu acredito nisso, mas eu tenho uma dificuldade quando argumentam comigo duas questões. Primeiro, as questões de quem acredita na Bíblia, mas que tem, acho que é a Bíblia católica que fala sobre o domingo ao invés do sábado. Certo. Muita gente sempre quer falar, mas porque a sua Bíblia é a certa e não a nossa. E a segunda questão é de quem não acredita na Bíblia e que fala que a Bíblia foi escrita por homens, mesmo que tenha sido inspirado por Deus ou não, que falam, mas a Bíblia foi escrita por homem, então quem me garante que tudo que está escrito nela é uma verdade? Legal, Gi. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Primeira questão, alguém tem aí uma Bíblia católica em casa? Alguém tem? Não tenho. Olha, Eu tenho. Eu também não. Você, quem tem? Quem tem? Eliana. Eliana, querida, você tem? Você pode Tenho. pegar ela, por gentileza? Talvez seja até Tá. usando ela, né? Pega, por favor, minha querida. Tá. Vamos aguardar a Eliana pegar, tá? O que eu diria para vocês aqui, Gi, e queridos que estão aí? A Bíblia católica... Tô com ela em mãos. Ela tem algumas... Oi? Tô com ela em mãos. Encontrou? Uhum. Então, vamos lá. Quanto a essa afirmação, Gi, de que na Bíblia católica é dito que o dia de guarda é o domingo, eu digo para vocês que nem a Bíblia católica diz isso. Não diz. O que a Bíblia católica tem são notas de rodapé. São comentários. Eu só vou silenciar aqui os microfones, só para o som chegar melhor até vocês, aí cada um abre o seu assim por falar, tá? Estão ouvindo bem? Estão me ouvindo? Fiquem à vontade para abrir o microfone a hora que vocês quiserem, tá? É só para não ficar dando microfone. Então, olha só. A Bíblia católica, ela tem notas de rodapé.
E nas notas de rodapé falam algumas vezes referências, por exemplo, lá de Apocalipse, quando João fala, eu me achei no dia do Senhor, que ele estava na ilha de Patmos e recebeu a visão do dia do Senhor. Aí lá na Bíblia Católica, na nota de rodapé, vai estar comentando que o dia do Senhor é o domingo. Mas no texto bíblico, no texto da Bíblia, capítulo e verso, em nenhum momento, nem a Bíblia Católica fala que o dia de guarda é o domingo. Vamos ver um exemplo disso? Olha o que diz, por favor, Eliana, você que está aí com a Bíblia Católica, lê para nós Êxodo 20, de 8 a 11, por favor, querida. Êxodo 20, de 8 a 11. Né? Isso, por favor. Na Bíblia Católica, olha só o que vai dizer sobre o dia de guarda na Bíblia Católica. Em é que eu vou achar aqui em Êxodo ainda. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, Eliana, tá? Bem no comecinho aí, você vai passar por Gênesis, que é o primeiro, aí o segundo vai estar o Êxodo. Tá, é do 20, qual o versículo? Verso 8 até o verso 11. 8, 11. Você quer ler? Então tá. Ô, Eliana, posso te pedir um favor? Pode. Abre seu vídeo aí, mostra para nós a capa da sua Bíblia. Ah, tá. Peraí. Folgado, né? É que é preta. Ai, bonitona. Legal. Bonitona, hein? É. Eu tentei... Deixa eu contar uma coisa, contar um pecado para vocês. Tem uma vez que eu tentei roubar uma Bíblia Católica da minha mãe, ela percebeu e pegou de volta. Vamos lá. Aqui. Por favor, Eliana, lê para nós aí, Êxodo 20, tá. De 8 a 11. Tá. Lembre-se do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalhe durante 6 dias e faça todas as suas tarefas. O 7º dia, porém, é o sábado, de Javé, seu Deus. Não faça nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu animal, nem o seu imigrante que vive em suas cidades. Porque em 6 dias Javé fez o céu e a terra, o mar e tudo que existe neles. E o 7º dia ele descansou. Por isso Javé abençoou o dia de sábado e o santificou. Ok, então perceba, Gi, que mesmo na Bíblia Católica, quando vai falar sobre o dia de guarda, diz que o dia de guarda é o sábado. O que existe na Bíblia Católica como referência ao domingo nunca é o texto bíblico. Nunca. Sempre são as notas de rodapé. E as notas de rodapé são comentários da editora, né? São comentários da editora. Respondeu essa primeira pergunta? Então, sempre que alguém disser para você assim, ó, ah, não, mas a Bíblia Católica fala que é o domingo, pede para a pessoa abrir. Então, pega a sua Bíblia. Leia Êxodo 20, o que está escrito lá? E aí a própria pessoa vai ver que ela está falando uma coisa que não é verdade, tá bem? Vai perceber que realmente é o sábado, tá? Mesmo na Bíblia Católica. A outra pergunta que você fez, né? Você mencionou assim que... e quanto à confiabilidade da Bíblia, foram homens que escreveram? Será que ela foi adulterada com o passar dos anos? Será que os livros foram modificados? É essa a questão? Essa é uma dúvida que, para mim, foi uma das que mais pegou. Eu tinha essa dúvida, tá bem? Para mim, foi uma coisa assim que eu olhava para a Bíblia e falava assim, a Bíblia é legal, a Bíblia tem verdades, livro bom, só que eu não achava que era como Jesus falou, a Bíblia é a verdade. Eu pensava que a Bíblia tinha verdades, mas que foi modificada com o passar dos anos, adulterada pelos homens, e que tinha ensinos ali que eram humanos. Deem uma pesquisadinha depois. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Se eu conseguir abrir aqui, vai ser legal. Rapidez, tá? Deixa eu ver se eu abro aqui rapidão. Calma aí, aguenta aí, segura aí, fica aí, não fujam não. Aguenta aí. Estão aí ainda? Não foram embora, não? Estão aí? Estão tudo em silêncio, eu acho que vocês foram embora. Estão aí? Que bom. Então, olha só. Aqui, ó. Eu vou colocar para vocês uma tela aqui.
E aí depois vocês confirmem, tá? Tudo que eu estou falando aqui, vocês confirmem, pesquisem no Google, tem muita informação sobre isso, tem até livros sobre isso. Esses dias eu vi um seminário sobre isso, um curso sendo dado a respeito disso que eu vou falar aqui, tá bom? Só um momentinho que eu já estou abrindo aqui. Eu vou mostrar para vocês uma coisa bem legal. Aguenta aí. Se a minha internet ajudar. Aqui. Tá quase aqui, ó. Abriu. Olha só isso daqui, gente. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Isso aqui, para mim, gente, foi uma coisa assim que também foi fundamental para que eu tivesse essa compreensão que eu tenho hoje de que a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Olha só. Tá aparecendo uma outra tela aí agora, né? Olha só isso daqui, gente. Tá iniciando aí. Só um momentinho. Eu peguei uma reportagem e aí eu coloquei ela, tá? Olha só isso daqui, Gi e amigos aí, sobre o questionamento que você fez, Gi. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão descobrir que no ano de 1947, um menino que era um pastorzinho de cabras, lá na região do Mar Morto, lá no Oriente Médio, na Jordânia mais especificamente, ele estava procurando um animalzinho que tinha se perdido, quando ele parou na frente de uma caverna e ele jogou uma pedra para ver se faria algum barulho, espantaria o animalzinho lá de dentro. E aí, na hora que ele jogou a pedra, ele ouviu o barulho de algo se estilhaçando, como que de vidro quebrando, de porcelana quebrando. E aí ele chamou os adultos para verem o que era. Quando eles entraram, sabe o que eles descobriram? Uma porção de vasos que havia ali, com textos antigos dentro deles. E aí, a partir daí, gente, foram vários pesquisadores, exploradores, arqueólogos, e encontraram em várias cavernas um montão de manuscritos, que ficaram conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. O que são esses manuscritos do Mar Morto? Quando você pesquisar, você vai descobrir que dentre eles está o Antigo Testamento inteiro. Só não o livro de Esther, que é um dos livros do Antigo Testamento. E estes textos, os pesquisadores descobriram que esses textos são de até 250 anos antes de Cristo. Ou seja, é coisa muito, muito, muito antiga. Muito antiga. E aí, sabe o que eles chegaram à conclusão? Após mais de 60 anos de pesquisas de eruditos, aí tem o nome de uns caras aí, né? Daniel Noel Friedman, James Charles Worth e Roland de Vaux e muitos outros. Olha só o que eles afirmaram, que o Antigo Testamento de 200 anos antes de Cristo é essencialmente o mesmo texto que nós temos hoje na nossa mão. Porque qual foi a curiosidade dos homens? Eles descobriram textos muito antigos, de 200 anos antes de Cristo, 250 anos antes de Cristo. Aí, rapidamente, eles pensaram o quê? Será que é o mesmo texto que está na nossa mão hoje? Quando traduziram os textos, eles descobriram, pois é o mesmo texto. É o mesmo texto que está na nossa mão. Então, Gi e amigos, o que acontece? Hoje, a gente pode duvidar que a Bíblia é a palavra de Deus e a gente tem liberdade para isso. Mas nenhum de nós pode dizer que o texto bíblico que está na nossa mão hoje não é o mesmo que estava nas mãos de Jesus, por exemplo. Entenderam? Por quê? Porque a arqueologia comprova que os textos que nós temos hoje, a arqueologia e outras áreas da ciência, aí, como a crítica textual, comprovam que o texto que a gente tem hoje na nossa mão é o mesmo texto que havia lá atrás. Ficou claro para todos? Sim? Não? Talvez? Yes? Para mim, isso foi muito importante, gente. Para mim, alguém quer falar alguma coisa sobre isso aí? Fique à vontade, tá? Pastor, hoje a gente estava na hora do almoço conversando e estava com duas amigas do trabalho. Uma é da Assembleia de Deus e a outra, ela era evangélica, mas ela está afastada, né, da igreja dela.
E aí elas começaram, eu não sei que assunto entrou, daqui a pouco vocês vão falar que eu sou essas que guardo o sábado. A menina falou. Eu falei, e qual o problema, gente? Eu sei que você guarda. Aí ela, eu sei que você guarda o sábado, mas eu não acho que é certo. Eu falei, eu acho Ela assim, sabia e falou para te alfinetar, hein? Aí ela falou assim, eu falei assim, olha, vocês acreditam na Bíblia? Ela, acreditamos. Então, quando a gente acredita, não tem como a gente acreditar numa parte, só no que nos convém. Ou você acredita na Bíblia inteira, ou você não acredita em nada. A gente tem liberdade para rejeitar, né? Tem, mas por que uma parte eu acho que é certa e uma parte que eu acho que é errada? Sendo que o sábado ele se confirma na Bíblia toda, tanto no Antigo quanto no Velho Testamento, né? Aí elas ficaram, é verdade, né? Eu falei assim, mas existe estudo, né? Isso aí eu acho que é quando há uma dedicação nossa e a gente pedir isso para Deus, Deus vai mandar a verdade vai chegar até nós, vai chegar. O Espírito Santo vai agir e nós vamos conhecer, né? Cada vez que eu estudo, eu aprendo mais. Eu não sabia desses manuscritos. Teve outra coisa que você falou aqui hoje também, eu também não sabia. Então, assim, é sempre enriquecedor, né? É só uma questão nossa de ter a proatividade de começar a estudar a palavra. É isso, né? Sim. Posso te fazer uma pergunta, Cláudia? Uhum. Você é dessas que guarda... Mas é difícil? Você é dessas que guarda o sábado? Então. Não sou perfeita, né? Mas eu tento. Ela podia pelo menos ter fingido que não sabia que você guardava. Ela falou e depois ela falou, eu sei que você é. Uhum. Da hora. Então, a Igreja de Deus da Bíblia, gente, sempre ela tem que ensinar a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. É a Bíblia. Pastor. Tranquilo esse segundo critério? Por favor, digam aí. Fabrício. Vamos lá. Eliana em seguida, Francisco. Oi? Pode falar, Eliana, pode falar. Os valdenses também escreveram, né, partes dos textos, não é isso? Eles também traduziram. Eles também traduziram parte dos textos, né? Os valdenses, muito legal você ter citado esse povo, era um povo que viveu no período da Idade Média, no qual havia uma perseguição. A Igreja Romana perseguia os cristãos, né? E havia um homem chamado Pedro Valdo, que junto ali com um grupo de pessoas, eles fugiram para as montanhas, porque eles conheciam a Bíblia e eles viam que muita coisa que a Igreja Romana estava ensinando estava diferente do que a Bíblia dizia. E aí eles traduziam porções da Bíblia, traduziam porções e distribuíam para as pessoas. Eles iam pregando o evangelho para quem eles pudessem, para quem eles sentiam que dava abertura para que eles falassem, né? Porque havia uma perseguição muito ferrenha, eles corriam risco até de serem mortos, né? Eles carregavam a Bíblia dentro de sacos, né? Sim, eles costuravam até bolsos falsos na roupa deles e escondiam ali os textos, porque senão corriam risco de serem mortos aí. Porque a Bíblia, teve um período, gente, que a Bíblia foi tirada da mão do povo. A Igreja Romana deixou a Bíblia só em latim, só os líderes religiosos sabiam ler, e o povão não tinha Bíblia. Então eles seguiam não o que a Bíblia dizia, mas o que a igreja falava. Estão lembrados de qual é o primeiro critério? A doutrina procede de Deus. Segundo critério, tem que ser verdade. Onde está a verdade? Na Bíblia. Eliana acabou de citar um exemplo aí de um momento da história em que ficou claro que uma igreja não fazia isso, não seguia isso. E não passaria no critério, não passaria no crivo, né? Pastor. Diga aí, Elias. Só para enriquecer um pouco, eu estive na região de Curã, em 12. E o guia... que chique você, hein? Graças a Deus. Que legal, amigão. Eu vendi uns produtos aí, deu para juntar um dinheiro. Que legal, amigão. Foi um projeto que eu fiz de tropicalização. Bom, resultado.
O que eu tenho para falar disto é que o guia ele falava com muito orgulho daquelas cavernas e da história que aconteceu ali. Então, Sim, para ele, eu acho que foi a parte mais importante da visita a Israel. O que é curioso fantástico. nisso é que ele é muçulmano, Que né? E ele, interessante, hein? ele é fã do livro de Samuel. É interessantíssimo. Os muçulmanos, eles acreditam tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eles têm uma interpretação diferente, mas eles usam, né? Sim, sim. Eles usam, sim. Só o Pentateuco, um e outro livro que continuou. O resto virou o que o anjo disse para Maomé. Sim, Né? sim. Muito legal, amigão. Chique você, hein? Que legal, amigão. Top, top. Francisco, querido, você tinha aberto o Pastor, microfone também. Fala aí, por favor, meu irmão. perdão. Está me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Para acrescentar também, como curiosidade, os manuscritos encontrados nas cavernas, o pastor tem informação por que é que não tinha o livro de Esther? Não, não tenho, meu irmão. Inclusive, assim, aí os pesquisadores chegaram a algumas conclusões, os estudiosos, né? Tem várias teorias sobre os manuscritos de Qumran, como foi que eles chegaram ali. Eles acreditam que estes textos tenham sido preservados aí por judeus piedosos em algum momento de perseguição, com medo de que fossem destruídos, né, esses textos, e esconderam e colocaram nas cavernas. Uhum. Por que não tem o livro de Esther? Não se sabe. Agora, uma coisa é certa também. O livro de Esther é reconhecido por todo bom judeu como um dos livros que está no cânon sagrado. Mas realmente é o único livro que não estava entre aqueles livros lá, tá bem? Agora tem outra curiosidade, Francisco. Não tinha só livros da Bíblia ali. Tinha outras coisas escritas também, uma porção de outras coisas escritas. Não eram só textos bíblicos. Eram vários textos antigos, dentre eles o Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther. Correto. Tranquilo? Tranquilo. Ok? Vamos lá, vamos ver o próximo critério, então? Então, olha só quanta riqueza tem nessa sala aqui, hein, seus bonitos. Privilégio para mim participar com vocês, viu? Amém. Olha só esse próximo texto, Efésios capítulo 2, versículo de número 19 aí em diante, o 19 e o 20. Agora que está aparecendo aqui na minha tela, é você mesmo, Francisco e Nilza, vocês mesmos. Um dos dois pode ler, por gentileza? Ok. Efésios 2, 19 e 20. Não é a Bíblia. Ok. Só aguardar todos acharem aí, fiquem à vontade, tá? Meus amores, a gente vai provavelmente encerrar por aqui, tá? A gente vai ler esse último critério e aí vai ficar um gostinho de quero mais para a próxima quinta, tá bom? Os textos mais esclarecedores ainda estão por vir, tá bem? Mas até aqui eu tenho certeza que a gente já tem aí algumas condições de identificar se uma igreja segue se é a igreja que a Bíblia diz que deveria ser ou não. Por favor, Francisco, ou Nilza. Efésios 2, 19 e 20. Só vamos aguardar aí. Marli, querida, encontrou aí? Já achei. Belezinha? Todos acharam? Podemos ler? Ok. Manda bala aí, queridos. Por favor, pode ler. Pode ler. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, olha só, quem escreveu essa carta aí aos Efésios foi o apóstolo Paulo, e ele está falando com o povo de Deus, está dizendo assim, ó, vocês não são estrangeiros, né? Vocês não são peregrinos, ou seja, vocês não estão largados pelo mundo, mas vocês têm uma família, essa família é a família de Deus, vocês são cidadãos do reino de Deus, nós somos irmãos, nós temos o mesmo pai. Estou ampliando o que o Paulo falou aqui, né? Mas basicamente é isso, vocês são da família de Deus
E agora ele vai dizer o seguinte: a família de Deus, ela está edificada, ela está baseada, ela tem como fundamento. O que ela tem como fundamento? Os apóstolos e os profetas. Queridos, existe aqui uma referência categórica, uma referência clara aos escritos dos apóstolos e aos escritos dos profetas. Os profetas são uma clara referência a tudo que foi escrito no Antigo Testamento. E os apóstolos são aqueles que escreveram o Novo Testamento. Então, quando Paulo ele fala sobre a família de Deus, ele está falando sobre a igreja de Deus, ele está dizendo que a igreja de Deus ela tem como base tanto aquilo que os profetas escreveram, quanto aquilo que os apóstolos escreveram. Tanto o Antigo Testamento, quanto o Novo Testamento. E aqui a gente tem o terceiro crivo que a gente obrigatoriamente tem que passar às igrejas, tem que testar se as igrejas passam para saber se é a igreja da Bíblia ou não. E o critério é claro. As igrejas não podem desprezar nem o Antigo e nem o Novo Testamento. O Antigo Testamento, a igreja tem que levá-lo em consideração. E o Novo também. É curioso como a gente ouve uma série. Agora aqui, perceba como a coisa está afunilando, porque você já deve ter ouvido uma porção de pregadores, até mesmo uma porção de cristãos sinceros, dizendo o seguinte, ó, o velho já passou. O Antigo Testamento não precisamos mais dele. Agora nós só temos o Novo Testamento. Ah, não, isso daí que você está ensinando? Isso aí está no velho ou está no novo? Está no velho? Então não vale mais. Gente, existe uma incoerência tremenda nisso. O Novo Testamento não anula o Velho. O Novo Testamento é o cumprimento do Velho Testamento. De maneira que não tem como a gente entender o Novo Testamento se a gente não conhecer o Antigo Testamento. E se a gente ler só o Antigo Testamento, a gente não vai ver o cumprimento do que estava escrito ali se a gente não conhecer o Novo. Então, a Bíblia, ela é uma unidade. Existe unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. É curioso como muitas das igrejas que falam que o Antigo Testamento não está mais em vigor, eles fazem uso do dízimo, né? O dízimo está valendo ainda. O dízimo ainda está valendo, né? E você vai ver que a base... Pode falar, fiquem à vontade. Eles falam muito isso em questão dos 10 mandamentos, né? Que depois eles falam, né, que os 2 mandamentos só que a gente tem que seguir é de amar o próximo, né? E cancela todos os outros. Principalmente falam muito isso em questão do sábado, né? Eu sempre também ouço falar isso. Não, mas o mais importante é o que Jesus fala depois, no Novo Testamento, de amar o próximo, e eu até esqueci. Sim, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo, né, também. Isso. Pastor, a minha pergunta também vai na linha da mesma pergunta da Angélica, que é como pode, né, alguém afirmar uma coisa como essa, sendo que nenhum mandamento, sem nenhum livro da Bíblia, nenhum mandamento foi abolido, né? Vamos ler um outro texto? Mateus capítulo 5. Abram aí, por favor, em Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ver o que o próprio Jesus falou a respeito disso, gente. Mateus 5, versos 17. A gente pode ler até o 19. Mateus 5, 17... isso. Mateus 5, do verso 17 até o 19. A KT está aparecendo aí. Você pode ler, por gentileza, esse texto para nós, KT? Mateus 5, do 17 até o 19. Sim. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir.
Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Achei espetacular os comentários de vocês, porque eles nos levaram a este texto aqui que complementa esse terceiro critério de ter a Igreja de Deus tem que ter a Bíblia inteira como regra de fé e prática. E quem comprova isso para nós é o próprio Jesus, gente. Olha o que Jesus está falando. Jesus está dizendo assim, eu jamais aboli, não pensem isso, que eu vim para abolir qualquer lei. E de que lei Jesus estava falando? De tudo que está no Antigo Testamento. Ele estava falando do Antigo Testamento. A Bíblia que Jesus tinha era o Antigo Testamento. E aí ele ainda é categórico dizer, não vim para abolir nem a lei, nem os profetas. Tudo que os profetas escreveram no Antigo Testamento, eu assino embaixo, Jesus está dizendo. Eu assino embaixo. Aliás, foi ele mesmo quem deu isso, né? Quem deu o Antigo Testamento. E ele fala o seguinte, olha, o homem que ensinar isso está cometendo um erro grotesco e não é aprovado pelo céu. Não é. De jeito nenhum. Então perceba que o próprio Jesus está dizendo o seguinte, a Igreja de Deus não pode ensinar que os profetas, a lei, os profetas foram abolidos. E quanta gente fazendo isso hoje, como a gente comentou aí. Quanta gente dizendo que não precisa mais guardar os mandamentos que estão lá no Antigo Testamento e que agora simplesmente é o amor. E ignoram, sabe o que ignoram? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês a imagem aqui. Eu estou no quarto da minha filha. Então, deixa eu aproveitar aqui. Eu vou filmar a parede dela aqui. O Wesley também fez no quarto dele. Mas ela fez aqui, ó, as 2 tábuas da lei, né? Então, vendo aí? Então, ela fez aqui com a letrinha dela, né? Os mandamentos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, Que o quarto. fofa. Aí, os outros 6 mandamentos. E, gente, quando Deus deu os 10 mandamentos, eram 2 tábuas da lei, a Bíblia diz. Curiosamente, olha o que está na primeira tábua. Amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, não fazer imagens de esculturas e não adorá-las. Terceiro, não tomar o nome de Deus em vão. Quarto, lembrar-se do dia de sábado para poder santificá-lo. Lembra que Jesus falou que o resumo da lei, aliás, que tudo que a gente tem que fazer é amar a Deus e amar ao próximo? Pois aqui na primeira tábua está exatamente o que é amar a Deus. É guardar esses 4 mandamentos aqui. E aí, quando a gente vai ver o que é amar o próximo, é exatamente o que está aqui. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não mentir, não cobiçar. Então, quando Jesus falou que a lei de Deus se resume em amar a Deus e amar o próximo, ele estava citando os 10 mandamentos. Ele estava citando os 10 mandamentos. Então as pessoas ignoram isso, mas é porque, na verdade, a gente já tem, não é o ponto aqui em questão, mas a gente tem que levar em consideração que, de fato, no mundo cristão, o único mandamento que foi abolido é o do sábado. Porque todo mundo entende que ainda não se deve roubar, não deve matar, não deve adulterar, não deve adorar imagens, mas o sábado não é mais o sábado. Mas isso é assunto para outro dia, tá bom? Mas percebam que, claramente, para que uma igreja seja a igreja da Bíblia, ela não pode ignorar o que está escrito no Antigo Testamento nem no Novo. Mas ela tem que usar a Bíblia toda. E a Bíblia, ela se auto-explica. Ficou claro esse critério também? Sim, claro. Pastor. Por favor, querido. É claro que o senhor vai dar continuidade a esse assunto. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, ele previu que isto iria acontecer. Em Gálatas, capítulo 1. Que viria um outro evangelho. Sim, amigo. Exatamente, queridão. Exatamente. E lá em Daniel também afirma lá no capítulo 7, não é? Que alguém cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus.
E lá no 8 diz que jogaria a verdade por terra e prosperaria por um tempo, ensinaria o erro. Inclusive, aqui antecipando, né, pegando o seu gancho aí, meu irmão Jeremias querido, a Bíblia fala lá no Novo Testamento sobre duas igrejas. Duas mulheres aparecem, e mulher, a gente vai ver mais para frente que é uma referência à igreja. E uma delas, em outro ponto, ela é chamada de Babilônia. E Babilônia significa confusão. Confusão de ideologias, confusão religiosa, confusão total. E o que existe hoje no meio religioso, gente, se não uma confusão? Quanta gente não sabe para onde ir, quanta gente não sabe o que seguir e quanta gente sincera buscando saber o que Deus tem para a nossa vida. Então, meus amores, eu quero incentivar vocês a gente prosseguir, continuarmos estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus. E tudo aquilo que a gente aprender, a gente tem que ser luz, a gente tem que espalhar, porque é um privilégio muito grande poder conhecer o que a Bíblia fala, viu? É lindo. O Evangelho, ele é puro. O Evangelho, ele é maravilhoso. O Evangelho é libertador para a nossa vida. É libertador. E a gente precisa conhecer a Bíblia como ela é. Como ela é. Vai ter muitas coisas que a gente vai olhar e vai falar assim, isso aí não gostei não. Isso aí não concordo muito não. Mas a partir do momento que a gente entender que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente vai perceber que não é a Bíblia que tem que se adequar a nós. Mas nós temos que nos adequar ao que a Bíblia diz. A nossa vida, ela deve estar de acordo com a Bíblia. E é lógico, o único que pode nos capacitar para vivermos isso é o próprio Deus. Não tem nenhum caminho que Deus mandou você ir que você vai sozinho. Mas ele é quem vai nos acompanhar durante todo o percurso. E é muito bonita a vida com Jesus, gente. É muito bonita, é muito elevada, é muito nobre. E é a isso que Deus está nos chamando. Vamos continuar estudando, vamos continuar conhecendo. E na medida que a gente for conhecendo, a gente vai conhecer uma pessoa que é Jesus. Eu acho que por hoje é só. O que vocês acham? Fiquem à vontade aí para falar, para comentar. Mas eu acho que assim, da gente pegar outros textos, ler, estudar, senão a gente vai avançar muito, vai ficar cansativo. Passamos 15 minutinhos. Mas ficar à vontade para falar aí, tá? Pastor Hugo, esse assunto é um assunto encorpado. Tem muito para extrair dentro da palavra de Deus. Muita coisa, meu irmão. Muitas verdades. É muito esclarecedor esse estudo aqui. Tem muita coisa para a gente aprender aqui. Muita mesmo. Muitas coisas, querido. Fica à vontade para falar, tá? Eu estou falando mais. Olha, eu posso falar? Por favor, querido. Então, eu conversei já uma vez com um batista, da Igreja Batista, né? E eu falei para ele, uma certa vez, a respeito do assunto de sábado, né? Eu tinha liberdade de falar com ele, lá no trabalho. E eu falei para ele, você sabia que os batistas guardavam o sábado? Né? Ele não acreditava num negócio desse. Aí ele foi pesquisar, depois de umas semanas ele voltou. Né? Ele disse, realmente guardavam, né? E aí, por que mudou? Eu perguntei. Aí, nunca não tive mais a chance de conversar com ele. Também não soube responder. Né? Acho que os líderes da igreja lá decidiram e era isso. Né? Não sei explicar. Mas fica aí uma boa pergunta. Sim. Tem algum batista? Sobre essa questão, sim. Pode falar, querido. Perdão. Se tem algum batista aqui na sala. Um dos maiores teólogos que eu admiro é batista, chama-se John Stott. Eu conheço. Tem coisas fantásticas, eu tenho o livro né? dele. É espetacular. É uma igreja que eu admiro bastante também. São grandes estudiosos da Bíblia também, né? É importante, queridos, é muito importante a gente pedir muito a direção de Deus, viu? A gente tem que deixar de lado mesmo toda pretensão humana, né? Toda presunção humana, porque é muito fácil eu falar assim, eu que detenho a verdade, né? Ninguém acha que está errado, gente. Ninguém acha que está errado. Todo mundo acha que está certo, né? E o que a gente tem que fazer realmente é ir à Bíblia, ver o que ela diz e reconhecer que tem uma autoridade maior até mesmo do que o que a gente achava, do que a gente pensava que é a Bíblia, a palavra de Deus, né? E pedir forças para ele, para a gente poder viver.
Pastor Hugo, foi importante só falar essas palavras, viu? Muito importante. Certa vez eu ouvi uma ilustração e achei muito interessante. Foi feita uma pergunta: por que existe a guerra? E a resposta que deram foi o seguinte: os dois lados pensam que estão certos. Puxa vida, hein? É isso mesmo, amigo. Então, eu acho espetacular isso que está acontecendo entre nós aqui. Nós todos estamos indo estudar a Bíblia e ver o que a Bíblia fala. Como eu falei aqui, todos nós somos iguais. Não tem um que pretende saber mais do que o outro, tá bem? Vocês me chamam de pastor, mas a gente sabe que o único pastor que existe é Jesus. E não por eu ter um título de pastor significa que eu saiba mais do que vocês. Eu estou aqui como estudante também, tá? Da Bíblia. Então eu chamo vocês para a gente realmente pegar os textos e ficar com o que a Bíblia fala, gente. E pedir para Deus força para a gente poder viver. Que é desafiador para todos nós. Todos nós, em algum momento, vamos nos deparar com alguma verdade que vai de encontro com alguma coisa que a gente pensava diferente. Ou que a gente gosta, ou que a gente pratica. E aí vai ser exigido de cada um de nós dar um passo de fé. Mas aí, esse exigido que eu falo não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Deus. Porque a palavra é dele. E ele vai chamar a gente a tomar algumas decisões. Né? A Bíblia, ela é um livro que, se você não quiser mudar, não leia. Não leia. Senão você vai ter problemas. A Bíblia é um livro que vai chamar a gente para mudar, mas é para mudar para melhor, gente. É para a gente crescer, é para a gente ser feliz em todas as áreas da vida. A Bíblia vai chamar a gente, está chamando a gente para isso, né? Para a gente realmente viver do jeito mais nobre que existe. Perfeito. Querem falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade, tá, meus lindos? Pastor, por favor. Diga aí, querida. Quando perguntou se tinha algum batista, né? Eu fui batizada na igreja batista tradicional. Verdade. E na época teve estudo e sempre teve. Domingo de manhã, escola dominical. Mas domingo, né? E todos, adolescente, criança, casais, mulheres, cada um tinha os seus estudos. Mais ou menos que nem a de sétimo dia, né? Mas estudavam sempre Mateus para frente. Não me lembro assim, na minha mente alguma coisa do Velho Testamento. Interessante, Nilza, interessante. A maioria das pregações também é Romanos, Coríntios, Efésios, aí fica no Apocalipse, ninguém chega lá. Entendi. Que é riquíssimo, né? É riquíssimo. Alguém já disse que se a gente achasse só um verso da Bíblia, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se uma pessoa encontrasse só esse verso, seria possível essa pessoa se render a Deus e ser salva. Só que eu penso que quando a gente deixa de lado o Antigo Testamento, a gente perde demais. Perde muito. E a gente não tem como conhecer o Novo Testamento mais plenamente se a gente não vê o que está falando no Antigo, né? Não tem como. Não tem como. Hoje mesmo, ao estudarmos sobre o santuário, no estudo anterior que fizemos, com outro grupo, e um dia a gente vai estudar sobre esse tema também, tá? Fica muito mais claro o que Cristo fez por nós na cruz e o que Cristo está fazendo por nós hoje. Muito mais claro. Então, se não fosse o Antigo Testamento, como que eu saberia? Como que eu saberia a origem do pecado se eu não conhecesse o Antigo Testamento? Como que eu conheceria a história da criação? Né? Como eu saberia a obra que Deus faz na vida do ser humano plenamente se eu não visse a atitude de Deus lá atrás com Adão e Eva? Né? Como saberia a história das nações, a formação do povo de Deus? Né? Jesus, queridos, as pessoas que rejeitam a questão do Antigo Testamento, Israel, Jesus nasceu lá. Jesus poderia ter nascido em qualquer lugar do mundo. Jesus nasceu exatamente lá.
Num lugar onde o Antigo Testamento foi escrito. Jesus nasceu lá. Por quê? Porque ele é o cumprimento de tudo que estava sendo, tudo que foi escrito lá. E não tem como eu entender a obra dele se eu não, mais plenamente se eu não conhecer o Antigo Testamento, né? É. Meus lindos, uma honra estar com vocês, bonitezas. Uma honra. Então, Vamos fechar por aqui? Alguém quer falar? Fique à vontade. Pode falar, deixa eu Nilce. falar mais uma Por coisa. favor. Diga aí, querida. Se eu posso acrescentar. Ficar latente na minha mente, assim. Eu sempre ouvia, não, no Velho Testamento só tem filho de quem, pai de quem, é de geração em geração. Aí eu também ficou isso na minha mente, né? De não ler o Velho Testamento, porque era de geração em geração, filho de quem, só tinha essas coisas. Para mim, só tinha essas coisas. E nunca li. Cria uma... Bloqueio, né? Um preconceito, né? Um preconceito. É um preconceito, é. Verdade. E quando o Francisco fez o concerto com Deus agora, ano passado, ele tinha sede de conhecer a Bíblia, né? E queria ler, e falava para mim, vamos ler Gênesis. Aí eu, não, vamos começar em Mateus. Ele, não, quero ler Gênesis. Eu, não, vamos para Mateus. E teimava com ele que ele não ia querer ler Gênesis. E, olha, foi assim, esclarecedor, foi o divisor de águas. Logo quando a gente começou os estudos por irmão Jeremias S. Leite, mostrou toda aquela coisa maravilhosa, tanto esclarecimento, que eu fiquei assim, e falo para todo mundo. Agora, onde eu vou, eu falo isso. É muita riqueza. E também com quem que você foi estudar, né? Nossa, com quem? Com quem? Com os lindos, né? Vocês são os lindos e estudam com outros lindos. Olha ele aí, o grande professor. Pastor, se todos os estudantes da Bíblia fossem que nem esse casal, Jesus já teria voltado. Dedicados, né? Muitos dedicados, muito. Dedicadíssimos, seus bonitos. Agora, um dia eu vou falar para vocês um pouquinho da Eliana. Dedicadíssima também, hein? Que bom, que maravilha. A Eliana já estudou muito mais do que eu que fiz teologia. Olha! Poxa, que bom, pastor. Manja. E a filha, né, pastor? Já tem aproximadamente uns 10 anos que ela vem pesquisando. Muito legal. Filha, e né, assim... E a filha, né? A Fabiana. Não, aí a Eliana que está aqui no grupo. Ah, tá aí? A Eliana Gomes que está aqui no grupo. Ah, tá. A Eliane também, outra pesquisadora, né? Então a gente só tem gente fera aqui, gente. Só tem gente fera. Olha aí, o Luiz aí, ó. Gente fera. O irmão Luiz. Aí, ó. Agora começou a sessão rasgação de seda. Então eu vou rasgar a seda também com o meu chefe Jeremias. Pastor Hugo. Por favor. Nós temos que estar bem afinados, porque a chefe está aí, ó. A nossa chefe aí, Cláudia Zanotti. Nossa líder. A gente tem que prestar continência para ela. Temos e também, então, já que é para falar, vamos falar da dedicação da Gi, que está toda quinta com a gente também. É verdade, Gia. E o irmão Elias, ninguém falou nada. Responde todas as questões lá no grupo, Gi. A Marli também. Aí, ó. Tudo bem. O Elias, ele é o nosso bom escriba. É verdade. Ele é o único que foi para Qumran. O irmão Elias ele conhece Qumran. Eu quero encontrar ele, cara, lá do céu. E faltou a Catezinha, linda, minha bebezinha. Ela também responde todas as perguntas, ela participa simultaneamente de 2 cultos. O irmão Ferri.
Cateira, prestativa, meiga, paciente. Mariana não dormiu ainda? Queridos. Meus amores, vamos fazer uma oração para a gente poder fechar? Porque, contudo, eu sei que tem gente aí que fica apreensiva. Às vezes tem alguma coisa para fazer em casa, às vezes a janta ainda não foi servida. Vamos fazer uma oração? Pastor Hugo, nós estamos pertinho da cama, não tem problema não. Aí sim, hein? Eu tô com fome. Aí, ó, a gente tá com fome. E eu tô com sono. Aí, ó. Que é isso, hein? Ô, então eu vou pedir, por favor. Pode falar, Nilza. Só como é que chama assim? Um convite. Amanhã eu vou fazer 58. Aí Com um sim, corpinho de 60, mas com cabeça de 25. Amém. Mais ou menos assim. Olha a cara do Francisco, E eu, com grande alegria, vou convidar todos os irmãos para participar. Nós vamos ter um grande pregador que vai fazer um culto de ação de graças para nós. Olha a rasgação de cedo, Ele é um lindão. Conhece o nome dele? Conhece o nome? O nosso pastor, né? Olha a rasgação de cedo. Amanhã às 19 horas. Todos estão convidados. Depois eu vou colocar no grupo. Em nome de Jesus. Que delícia, hein? Especial esse convite aí. É um grande presente para mim. Querida. Vai ser uma honra para mim também, viu, minha lindona? Amém, pastor. Aproveita então, Nilza, e ora por nós, minha linda. Opa! Oremos. Graças te damos ao Senhor por essa noite tão maravilhosa, por esse banquete, ó Deus eterno, que o Senhor tem nos colocado a cada dia, posso dizer assim, Senhor. E cada dia mais aprendemos mais e mais tabus estão caindo, Senhor Deus, em nossos corações, em nossas mentes, Senhor Deus, e aprendemos, Pai eterno, sempre de coração, Senhor, para que possamos, ó Deus eterno, amar e amar cada vez mais a Tua palavra e aplicar em nossas vidas, no dia a dia. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Aleluia. Amém. Meus amores, que Cristo guarde vocês. Fiquem à vontade se desejar sair, se desejar ficar conversando, fiquem à vontade também. Posso deixar aberta a sala aqui também, tá? Se quiserem comer aqui na frente de todo mundo, fiquem à vontade também. Não, até semana que vem. Eu vou comer pamonha. Até semana que vem, Gi. Deus acompanhe. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Bom descanso para vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Muito boa Maria noite. já dormiu, Catê? Amém. Tchau, Oi. tchau. Boa noite. Tchau. Gente. Tchau. Boa